Boa tarde, sejam bem-vindos à emissão desta terça-feira do Rádio Clube de Angra. Estamos em Semana de Rally, este é o segundo especial Rally da semana. Ontem tivemos aqui a presença do Jorge Silva, que esteve à conversa com o presidente do Teixeira Automóvel Clube, Paulo Silveira, e também com o diretor de provas do clube, o Filipe Rocha. Foram eles quem estiveram a revelar tudo que se vai passar a partir da próxima sexta-feira, até um bocadinho antes, porque estamos na semana do 25º Alemar Rally, 44ª edição da Senda Ilha Lilás. É verdade, desde 1978, com uma coisa em comum: o Rádio Clube de Angra não falhou nenhuma das edições do Rally Ilha Lilás, e isso, claro, que não vai acontecer esta semana, porque haverá reportagem em direto a partir das 20 horas de sexta-feira, com as 3 classificativas que se vão correr no primeiro dia de provas, e depois também com os 8 troços que compõem a segunda secção desta, que é a 6ª prova do Campeonato dos Açores de Rallys 2023 e que é também a terceira pontuável para o Troféu de Rallys de Asfalto Açores. Estamos com o estúdio cheio. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo. Hoje, e só hoje, vou fazer o especial Rally. Amanhã volta novamente o Jorge Silva. E hoje temos o estúdio cheio de memórias e de comemorações também. Isto porquê? Porque, como já sabem, desde hoje de manhã, Gustavo Louro vai participar no Rally. E desde hoje de manhã que sabem que ele é o convidado deste especial Rally. Ele está aqui no estúdio, está acompanhado pelo seu navegador, Jorge Diniz. Mas temos também 2 homens da velha guarda dos Rallys da terceira e dos Açores. No caso, José Eduardo Silva, vencedor da primeira edição do Rally Lilás nesse tal distante ano de 1978, e Carlos Rui Nunes, vencedor de um Rally Cical e um homem que também andou a dar água pela barba a muito boa gente durante várias edições do Rally Lilás. Sejam bem-vindos ao Rádio Clube de Angra. O Luís Rafael já fugiu do estúdio, mas daqui a pouquinho vou precisar dele quando formos às compras para pôr as publicidades necessárias que afinal fazem com que o Rádio Clube possa fazer esta emissão especial do Rally Lilás número 44, o 25º, com a taxa Alemar, e que é a 6ª prova do Campeonato dos Açores. Vamos começar pelo homem que vai comemorar 30 anos de carreira. Já passou, a data certa já passou, foi no passado mês de abril, salvo erro, em que se completaram 30 anos sobre a sua primeira participação oficial, a tal coisa do número 19 que ficou sempre colada à carreira de Gustavo Louro. Em 1993 ele participou no seu primeiro Rally oficial, tinha 19 anos de idade, correu com o número 19 e, adivinhem, venceu o Rally por 19 segundos de diferença face a Luís Pimentel. Gustavo, boa tarde, bem-vindo ao Rádio Clube de Angra. É bom, pelo menos, que de 5 em 5 anos venhas aqui, que é sinal que estás a comemorar mais uma data festiva da tua carreira. Esta é uma participação diferente, mas queria que nos dissesses, pelo menos e para já, o que é que levou a esta participação na Ilha de Lilás e como é que as coisas se formaram para que estejas à partida na próxima sexta-feira com o número 4 nas portas de um Mitsubishi Lancer Evo 9. Olá, boa tarde e boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado ao Rádio Clube de Angra pelo convite, a ti pessoalmente, Miguel. Vocês são sempre uma mais-valia para o desporto automóvel na terceira e nos Açores em geral. É verdade, se pelo menos de 5 em 5 anos eu vier aqui, já não é muito mau sinal. Primeiro é sinal que estamos todos vivos, é todos de saúde, e cá estamos naquele desporto que gostamos muito. Olha, este ano realmente, já no final do ano passado, através de, passa publicidade, mas tem que ser, da Clube Alt, o meu amigo João falou nesse assunto. Olha que para o ano fazemos 30 anos, não te esqueças disso. Porque há uma comemoração comum, cada ano de rallies que tu fazes é mais um ano de existência do Grupo Sairosa a que pertence a Clube Alt. Exatamente, e que comemoram também os 30 anos, e portanto por isso fizemos há 5 anos atrás, nos 25 anos. E eu disse logo ao João que estava pronto, se ele quisesse os 30, os 35, os 40, os 45, sempre que ele queira, cá estarei, o melhor que puder e souber. Mas e tudo começou assim nesta conversa, e efetivamente ao longo deste ano fomos falando, fomos trocando ideias. Aquilo que iríamos fazer ou não estava um bocado em dúvida, porque, como sabes, o desporto automóvel neste momento está num nível elevadíssimo em termos de automóveis. Também nos Açores. Também nos Açores. Já os carros são realmente de um nível mundial, não é? São iguais no mundo todo, e são projetos muito, muito dispendiosos. Nós ainda pensámos num R5, mas realmente as coisas estão em valores que não eram suportáveis neste momento, e acho que perante a nossa realidade tentámos trazer um automóvel que fosse um bocadinho ligado à minha carreira como piloto automóvel. Vimos aqueles carros todos que eu corri, aquele carro que pensámos inicialmente não foi possível trazer, era esse o carro, vá lá, do meu sonho trazer aqui à ilha e aos nossos adeptos, que era
o Escort Grupo A da minha época, um carro que sei que muita gente gostava, mas não era possível. Em Portugal não existem neste momento, os que existem estão em reconstrução, outros nem os querem alugar. Mesmo a nível europeu falámos ainda com um preparador ou outro, mas não estavam interessados. Já passaram para outro patamar, portanto são carros que se calhar aparecem naquelas provas são Legends exatamente. E as pessoas mesmo que os têm, os proprietários não os querem alugar, porque realmente são carros com uma manutenção enorme, que qualquer coisa que parte é muito difícil de arranjar. Portanto, esse projeto ficou adiado, mas nunca se sabe que um dia se consiga. Há uma esperança, há um carro em Portugal a ser reconstruído e realmente era esse o carro mesmo. Fica a dica para daqui a 5 anos. Já fica o recado dado. Sendo assim, olha, optámos por Mitsubishis, também corriem bastantes. O Evo 9 é sempre um carro relativamente atualizado, um carro engraçado, e pronto, e cá estamos nós, com a ajuda de outros patrocinadores, não vou estar a enumerá-los todos aqui, mas um grupo de empresas que nos ajuda e, claro, como cabeça de cartaz a Clube Auto. Até porque tem havido, e naturalmente desde o dia em que foi divulgada a tua participação, havia já uns zunzuns, havia já quem soubesse que carro era e tudo, mas a verdade é que as coisas se foram multiplicando e partilhando também com a força das redes sociais. Tens a noção de que isso é um acréscimo ao rally e ao que ele já ia oferecer em termos de competitividade e de espetáculo. Olha, ainda bem que assim ficas com esse peso às costas, pelo menos. Eu estou habituado à pressão. Foram vários anos ali a lutar por campeonatos e, como tu sabes, trabalhávamos muito nessa altura, fazíamos as coisas muito a sério e continuamos a fazer. Eu costumo dizer, para correr ou se faz bem feito ou não se faz. É essa a minha lógica. Eu poderia ter mantido-me a correr durante muitos anos noutro nível de carros, etc., mas preferi não o fazer porque atingi um patamar e a partir daí ou andava para a frente ou parava, e parei. Pronto, e vou comemorando estas datas, vou fazendo o gosto ao pé, vou dando alegria a quem me gosta de ver na estrada e pronto, vamos fazendo isso. Estabelecendo aqui um paralelo, já agora recordando também as palavras de ontem do diretor de provas do Filipe Rocha, que disse que é bom quando o Gustavo Louro está na estrada, porque o público que ele traz é gente que traz alguma nostalgia, que sabe ver ralis, que gosta muito de ralis, e é desse público também que precisamos, para lá claro. dos jovens que nem viram o Gustavo Louro correr, mas que sabem muito bem como é que foi a tua carreira e que... São os pais que vão contando. Exatamente. Tu depois... E estes dois velhotes que estão aqui do lado direito, eles até vão à estrada, eles não costumam ver ralis, pelo menos um deles sei que levou anos e anos sem ver ralis, o último de lá. E depois foi para a estrada numa prova em que tu apareceste, ou reapareceste. Andei para os ralis. Até já anda de carro de rally, vê lá no ano passado. Também já vamos recordar isso. Gustavo, mas a tua predisposição para correr, naturalmente que se te aparecesse um projeto agora e tu tivesses disponibilidade para isso, ias fazer as 6 provas de campeonatos Açores e mais o que houvesse, se houvesse de facto disponibilidade. Tu sentes-te na tua plena forma, apesar da paragem, apesar da falta de ritmo, quando sentas no carro, o toque de bola está lá? É assim, vamos lá ver, não há milagres, nem ninguém os faz, nem... Se eu tivesse continuado a correr sempre, sem nunca parar, é evidente que ainda me sentiria a 100% para tentar disputar vitórias com os pilotos que existem atualmente nos Açores. E isso basta ver a nível nacional, a nível mundial, a nível nacional, os pilotos que ganham. O domínio é dos quarentões. O domínio são pilotos da minha idade. A nível mundial, o low web cada vez que aparece, pronto, é o low web, mas ele nunca parou. O Ogier que já está a chegar para cá também é a mesma coisa? Já está a chegar e são vários. Agora é evidente que eu estando parado e correndo de 10 em 10 anos ou de 5 em 5 anos, o ritmo é outro e ninguém faz milagres e eu também não os faço. Agora, eu, em termos de motivação, tenho a mesma que quando tinha 20 anos, a verdade é essa. Quem te vai ajudar na estrada é o Jorge Diniz, que aqui está, que para lá da função de primo vai fazer de navegador, e tem sido de facto o Jorge que tem acompanhado nestas últimas experiências. Jorge, também nestes últimos 5 anos podemos dizer que tens corrido ocasionalmente, quando aparecem oportunidades, sempre com bons resultados, felizmente. É uma motivação extra ir fazer mais um rally com o Gustavo, ainda por cima para comemorar estes 30 anos de carreira. Claro, em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é uma honra imensa estar a correr ao lado de Gustavo, porque desde que me conheço sempre gostei de rallies por influência do meio do Tony. E o Gustavo, para mim, sem desprimor para os outros,
é o melhor piloto dos Açores de todos os tempos. E tem sempre uma dupla. Já estás a levar um toque para pôr essa nota para trás. No meu imaginário, para mim, era sempre o Gustavo e o Tiago. Eu adorava ouvir, as primeiras vezes que ouvi o Tiago a dar as notas, comecei a tentar aprender com aquilo, ouvir outros, e criar o meu próprio estilo. Mas tem histórias engraçadas. Quando estive a estudar em São Miguel, não tinha dinheiro para alugar um carro com o meu amigo Duarte, e então fomos de táxi ver do troço das 7 cidades só para estar lá para ver, para ver o Gustavo, porque era o nosso ídolo. E para mim é uma honra imensa estar a andar ao lado dele, e também nós não éramos amigos, ele era o meu ídolo. Depois, por a vida foi-se formando, eu comecei a namorar com a prima dele, e depois ficámos grandes amigos, e hoje em dia se não é o meu melhor amigo, é um dos meus melhores amigos. Portanto, é uma grande responsabilidade estar aqui ao lado dele a dar as notas neste rally. Como é que tu definirias o Gustavo Louro como piloto dentro do carro, e sendo que tens experiências com outros pilotos, já correste com viaturas das mais competitivas que tínhamos no parque automóvel açoriano? Ele é um piloto, apanhaste-o numa fase da carreira em que ele só corre ocasionalmente, as coisas correm de uma forma, ou seja, os automatismos aparecem, tirar notas com ele, percebes que há ali um background grande e que a experiência dele ajuda muito? É incrível, é incrível. É muito fácil trabalhar com ele, porque tirar notas é fácil, ele chega logo lá a afinar o carro. Ele também, se o carro Natal sem gosto, isso não interessa, porque ele adapta-se. Há uma história também muito engraçada que eu ouvi agora no último Açores Rally, com o Loeb, o engenheiro dele, foi entrevistado. E toda a gente dizia, o setup não está bom, o setup não está aquilo. Todos mexeram muito no carro. Todos mexeram no carro, e o Loeb não mexeu. E o engenheiro disse assim, isto agora todos os pilotos que vierem a seguir vão ter uma grande dificuldade em trabalhar comigo, porque eu tive com o Loeb, que é um 9 vezes campeão do mundo, e fez o que fez. E eu acho que o Gustavo é um piloto desses. Só para completar, esse engenheiro disse, mais concretamente ainda, disse, o Loeb disse, ele perguntou ao Loeb, então agora o que é que vamos fazer no carro para melhorar isto? E ele, no carro? No carro nada, eu é que não sei guiar isto, porque eu nunca guiei, portanto eu é que tenho que me adaptar ao carro. Exatamente. E ele é só 9 vezes campeão do mundo. Exatamente, a filosofia invertida, portanto às vezes ouvimos. É isso que eu penso dele. O próprio Malcolm Wilson também já disse a mesma coisa sobre o Loeb, e é o que eu acho do Gustavo. É um piloto super natural, adapta-se facilmente a tudo o que aparece, e aquilo às vezes a destreza que ele tem, e digo, estou a dar notas, tenho que estar ali concentrado. E digo, como é que é possível termos saído de uma situação destas com grande à vontade? É incrível. Só estando lá dentro é que dá para perceber isso. Os nossos dois outros convidados acompanharam desde cedo a carreira de Gustavo Louro, que não começou há 30 anos, começou uns aninhos antes, passou pelo karting, passou por provas que existiam na altura e que depois deixaram de existir, mas que permitiram de facto a que o público fosse conhecendo aquele miúdo pequenino e que de facto se tornou um grande piloto, mas que começou muito cedo. Um deles foi o vencedor da primeira edição do Rally Ilha Lilás, que de vez em quando tentamos caçar para ser entrevistado, mas ele às vezes afasta-se um bocadinho dos meandros dos rallies, mas parece que está de volta também. José Eduardo Silva, é um gosto ter-te aqui no Rádio Clube de Angra. Salvo erro, foi a tua mulher que esteve aqui a representar a família no último rally, na terceira, nestes especiais rally. E gostava também que nos recordasses um bocadinho, antes de falarmos, temos que ser ligeiramente rápidos, mas antes de falarmos de como é que eram as coisas em 1978 e seguintes, lembras-te quando é que começou a despontar o pequeno Gustavo Louro e de que forma é que tu foste acompanhando o crescimento dele como piloto? Olha, boa tarde, muito obrigado ao Rádio Clube e ao Miguel, porque não é sempre que as pessoas se lembram dos velhos e como ele disse, eu realmente ganhei a primeira prova esta primeira prova, que foi há 45 anos, ou 44, mas eu não vim para falar de mim, porque isso os anais da história é que poderão contar e só os mais velhos é que podem saber, porque os mais novos, eu comecei a fazer provas em 1970
estamos a falar de 53 anos, eu tenho 71 anos de idade e, como o Gustavo disse há bocadinho, eu hoje, com a disposição que tenho, estaria com a mesma vontade que tive há 30 e tal anos atrás, quando deixei de fazer rallies. Mas para falar do Gustavo, que eu disse que eu venho aqui, mais, na minha opinião, o Gustavo nasceu piloto de rallies. O Gustavo, ninguém lhe ensinou nada. O Gustavo aprendeu por si. E ao aprender por si, se me perguntarem, mas ele andou ao lado de alguém? Olha, por exemplo, andou ao meu lado, mas não aprendeu nada comigo. Possivelmente eu é que agora terei que apanhar, se quisesse, tenho que aprender com ele. Mas pronto, de qualquer maneira, sempre são coisas que nos marcam e que o que eu tenho para dizer bem importante é o seguinte: o Gustavo, o facto de ter estado parado 5 anos, é o mesmo que andar de bicicleta. Ele dá 2 voltas, faz 2 troços e, como ele aprendeu, foi andar depressa. O que ele não sabe é andar devagar. Agora, ele vai andar dentro da velocidade e dos limites do carro, porque os dele, todos nós sabemos qual é o primeiro lugar, porque o segundo é o primeiro dos que perdem. Como tal, o Gustavo foi sempre o primeiro. O Gustavo foi o piloto, independentemente de ter havido, e acho que temos que ter o mérito e a humildade de saber que há um piloto açoriano que foi mais longe que o Gustavo, mas foi com muita humildade, realmente, também, mas foi muito devagar. Foi um piloto que foi aprendendo. O Gustavo não. O Gustavo, quando se sentou no carro, já sabia conduzir. O Gustavo, quando andou nos karting, já sabia conduzir. O Gustavo é um anormal no bom sentido. Gustavo, esta não estavas à espera. Não quero que julguem que eu estou a dizer isto claro, só porque realmente... Voltas que ele deu para me chamar normal. Sou, porque as pessoas, o facto de terem falecido, não deixam de ser. Sou muito amigo do pai. E é difícil. É difícil quando nós estamos a recordar estas coisas realmente separar o que é que foi a parte desportiva, o que é que foi a parte emocional e a ligação que as pessoas ganham, porque são de facto coisas muito intensas. Daqui a bocadinho, se quiseres, eu posso continuar a dizer mais qualquer coisa. Quem também mas de qualquer maneira não tem muito mais para dizer. Vais ter certamente. Então depois podes-me perguntar outras coisas que com certeza já não me vou comover, porque esta realmente é que me toca. Sabíamos que tínhamos de passar por aí, é mesmo assim. Carlos Rui Nunes, também acompanhaste desde muito cedo a carreira do Gustavo Louro, por razões profissionais, pessoais, e porque ele também acompanhou a tua, portanto havia aqui uma ligação que tanto dava para um lado como para o outro, e a verdade é que viste-o nascer como piloto de rallies, e se calhar ele andou mais ao teu lado do que andou ao lado de outros pilotos. Se calhar podemos dizer que ele terá aprendido um ao outro. Há coisas que agora já se podem contar, na altura durante algum tempo se mantiveram em segredo, mas tens a noção de que ele poderá ter aprendido alguma coisa contigo e que fizeste... Foi no bom caminho, porque os sucessos depois apareceram. Boa tarde a todos, ouvintes, obrigado ao Miguel e ao Gustavo. Gostamos a dizer, não há nada a acrescentar muita coisa. Aqui nos rallies é assim, quem começa a fazer rallies e tem jeito, vai para a frente, quem não tem é melhor arrumar as voltas. E eles dão para o meio e cá fora. Ele começou a andar comigo, perdeu o ano da catequese, via caldo. Eu vinha para a porta esperar pela hora da catequese e passava o carro para ir para os rallies. E a gente ia fazer os treinos à hora da catequese, mas depois isso ficou tudo calmo. E ele acabou a catequese e ficou bom. Já não vou fazer essa coisa. Carlos Rui Nunes, eu tenho extrema dificuldade em chamar-te assim, chamei-te Giga toda a vida, portanto não é. Mas eu agora estou mais dirigido. Tu continuas de alguma forma ligado aos rallies, sempre numa posição de defesa, porque também deixaste de correr Tem que estar na defesa,
podes jogar ao ataque. Achas que estas paragens que o Gustavo foi fazendo, e que, como o José Eduardo também já confirmou, o Jorge também, o próprio Gustavo sabe que depois do despertar de 2 ou 3 classificativas, realmente o que está lá dentro em termos de talento e da vontade vem cá fora. Como é que tu observas estes regressos e o que é que tu achas que ele poderá fazer? Em termos competitivos, sabemos que a limitação das máquinas existe e que há uma diferença grande de máquinas também neste rally. O que é que tu pensas que ele pode fazer e como é que tu adivinhas, conhecendo-o como conheces desde muito novo? Os outros da frente não depressa. Também é verdade. Puxar mais por si. E mesmo a própria participação de toda esta gente que de certeza, se calhar não ia sair de casa, mas de certeza que já vai sair. Muita gente à estrada. Exatamente. Já escrevi isso. Concordas com isso? E como é que tu vês dentro do carro, como é que o Gustavo vai encarar esta prova? Na tua ótica. Até aqui. É calmo, dando história mecânica, vai sempre a seguro e quando voida mete para fundo. Essa era uma característica do Gustavo Louro, piloto a tempo inteiro, ser um piloto que não massacrava a mecânica e que aproveitava melhor. Estragava a mecânica, se tivesse o azar de emprestar numa coisa qualquer. Gustavo, nós podemos recordar que os problemas mecânicos, independentemente da forma ou não de pilotar, condicionaram essencialmente a tua carreira a nível nacional. Quando houve uma aposta forte para fazermos o Nacional de Rallys, houve mais do que uma aposta, foi uma coisa inédita até em termos de pilotos açorianos, e os azares mecânicos sucederam-se de tal maneira. Alguma vez pensaste em atirar a toalha ao chão porque isto está a correr tão mal, que não estou a conseguir sequer fazer vingar o que quero mostrar aqui fora? Sim, realmente a nível nacional as coisas nunca me correram muito bem. Tirando a extensão de ali no primeiro ano, fui lá fazer 2 ou 3 provas só para... Pronto, só que os... Quando foram participações ocasionais. Aí correram bem e tiramos sempre resultados nos 5 primeiros. Estamos a falar, só para situar os mais novos especialmente, o Gustavo foi pela primeira vez correr ao continente em 1996, então no carro hoje Rodam que te permitiu o primeiro título, foste fazer o Rally Sopete, salvo erro, na altura. E depois voltaste nos 2 ou 3 anos seguintes a fazer participações práticas tanto no Rally de Portugal, também no Rally do Algarve. E depois então, em definitiva, a partir de 2000, com ali algumas épocas seguidas em que foste representar os Açores. Exato. Num primeiro apoio que houve em termos regionais para o campeão dos Açores disputar provas no continente. Exatamente. A nível nacional as coisas nunca me correram bem. Eu nunca tive, não sei se foi sorte, se não tive sorte em algumas equipas que estive envolvido. As coisas nos rallies também muitas vezes são como no futebol, não é? O futebol também tem muitas coisas por trás que nós não sabemos. E ganha sempre aquele porquê e porque é que o outro não pode ganhar. Ou porque é que o outro não chega à tal equipa. Exatamente, e as coisas foram sempre muito complicadas a nível nacional. Pronto, eu também se calhar também tive um bocadinho culpa disso, se calhar deveria ter montado uma estrutura própria a nível nacional e não o fiz. Acabei por andar aqui com recursos de cá misturados com recursos nacionais, carros alugados, e as coisas nunca funcionaram muito bem, salvo raras exceções. Pronto, fez parte de uma aprendizagem, mas muitas vezes realmente pensei, bem, isto não vale a pena insistir que eu aqui não estou a fazer nada, porque as coisas correram sempre mal, até conseguimos, lembro-me bem num Vi Madeira com o Mitsubishi, nós furámos 2003. Assim, furámos numa classificativa 2 pneus e nós tínhamos 2 pneus suplentes dentro do carro, levávamos pneus trocados porque o tempo estava incerto, levávamos 2 de molhado, estávamos com pneus de seco, se fosse preciso trocar, furámos os 2 num corte de uma curva, pronto, parámos no final da classificativa para mudar a roda e o carro não tinha macaco, não tinha macaco na chave de rodas e ficámos a olhar, ok, não tem macaco na chave de rodas, pronto, ficamos aqui. Essa terá sido a assistência mais curiosa, talvez. Essa foi essa doeu bastante porque estávamos a fazer um excelente rally, que eu lembro-me bem, mas pronto, faz parte da aprendizagem, faz parte de muita coisa. Antes de continuarmos a recordar esses 30 anos de carreira ou alguns episódios dessa mesma carreira, vamos ter que ir às compras, que o Jorge Silva costuma dizer, porque há quem paga esta emissão para nós termos o Rally Lilás no Rádio Clube de Angra. 29 e 30 de setembro, o regresso da emoção dos rallies às estradas da Ilha Terceira. Como acontece desde 1978, o Rádio Clube de Angra vai estar na estrada com todas as emoções e novidades do 25º Alemar Rally, 44º Ilha Lilás.
Especial Rally todos os dias e os diretos sexta e sábado. Tudo sobre a 6ª prova do Campeonato dos Açores de Rallys e 3ª do Troféu de Rallys de Asfalto Açores. Aqui na Voz da Terceira. A nossa emissão tem o apoio da Terauto. Esta não é a típica família. Esta é a nossa reunião de família. E é assim que resolvemos as nossas disputas entre irmãos. Podemos nem ser do mesmo sangue. E não somos. Mas somos barulhentos! E competitivos! E até vimos de mundos diferentes. Tem energia para nos acompanhar? Então encontre o espírito Gazoo Racing em toda a gama Toyota e seja bem-vindo à família. Visite-nos em www.terauto.pt. E já estamos de volta neste especial rally, que é também um especial Gustavo Louro, porque estamos a falar dos 30 anos de carreira do piloto que por 6 vezes conseguiu o título de campeão de rallies dos Açores, mas aqui lembrava bem o José Eduardo Silva, que são 30 anos de carreira oficial em rallies oficiais. Ó José Eduardo, mas ele começou um bocadinho lá mais para trás, mesmo a competir nas ditas provas piratas, chamemos-lhe assim, também no karting, e já aí mostrava ao que é que vinha. O Gustavo, salvo erro, com 8 ou 10 anos já fazia manobras com os caminhonetes da carreira. Portanto, a partir daí, por exemplo, quando a gente ia treinar, o Gustavo guiava-se sempre o carro. Quem não se lembra de ver o Gustavo guiar o 11 Turbo no João Paulo II? Estava eu a fazer a prova e ele conduziu. Quando houve um circuito nas São Joaninas? Não sei quando é que foi, sei que foi no João Paulo II. Sei que em Santa Maria eles todos os dias à noite, ele e a minha mulher fugiam, o Luís sabia, ia também, e então eles iam para aquilo que a gente chama o deserto e eles iam para lá gastar gasolina e queimar pneus e dar saltos e pintar o caneco. Portanto, o Gustavo, quando fez primeira vez de zero, de carro zero, exatamente, de zero, eu já vi isto, não sei, não posso confirmar, mas se calhar consegues confirmar. Como tomam os tempos, ele tinha ganho o rally. Sim. Suponhamos que fosse a sério. Portanto, o Gustavo, como eu disse há bocadinho, para ele isto é trigo limpo, farinha a andar. Dentro do que ele é capaz de andar, não contem com outra coisa, porque ele não sabe andar devagar, quando não aprendeu a andar devagar. Oh, Gustavo, isto há gente naturalmente, e estamos sempre aqui a referir os mais novos, também temos aqui esta pedagogia de fazer com que as pessoas se aproximem dos rallies, que na terceira não é uma grande dificuldade, mas a verdade é que os jovens de hoje têm tantos motivos de interesse para a que se liguem, que por vezes o desporto motorizado, que só acontece pontualmente, fica para trás. Tu lembras-te de, naquela primeira prova oficial, e já depois de teres feito carro de segurança, era um carro zero que se despachava muito depressa, naquela primeira prova com 19 anos, tu tinhas uma responsabilidade acrescida, tu fechavas quase a lista de inscritos, salvo erro, eras dos últimos carros na estrada, mas sabias que toda a gente estava à espera daquele Renault 5 GT Turbo com o número 19, porque de certeza que logo no primeiro troço ia sair um tempo bom. E recordas essa prova particularmente? Sim, recordo-me como se fosse hoje. Perfeitamente. Para já da pressão que tinha nos ombros, não é? Com 19 anos não era fácil. Estava toda a gente aí há 5 ou 6 anos à espera, mas quando é que ele faz um rally? Só podia fazer com um ano de carta e tendo primeiro de tudo andar um bocadinho para trás e agradecer aqui aos três pelas palavras, etc. Não me vou alongar mais, ok? E realmente foi difícil porque eu andava ali já desde os 13, 14 anos a fazer aquelas provas piratas, entre aspas, do nosso amigo Floriberto, etc. E outras que iam e as pessoas viam-me correr, não é? E eu ia fazendo aquilo que podia fazer em circuitos fechados que não fossem na via pública. E toda a gente sabia que eu ia até correr de 5 GT Turbo, ainda para mais fiz de carro zero na prova no ano anterior, era o mesmo carro, etc. E realmente tinha uma pressão grande, mas lembro-me perfeitamente de meter o capacete para a primeira classificativa, que salvo o erro foi as Veredas. Talvez. Era da primeira parte do rally. Penso que foi as Veredas, tenho a perfeita noção.
E 1993, as veredas onde o Horácio Franco captou na estreia do Forte Cor-de-Rosa. Foi a primeira consecutiva. É a primeira vez que se fizeram as veredas asfaltadas do alto das veredas para baixo. A primeira vez asfaltada. Subíamos o empedrado e depois descíamos a zona estreita ainda, que já era asfaltada de novo, era a primeira vez. Aliás, foi por causa disso que ele teve o acidente, porque a estrada nem estava bem acabada. O Horácio Franco saiu de estrada na primeira classificativa e penso que ganhámos a primeira classificativa, penso eu. Ao Licas, neste caso, que estava com o Mitsubishi, com o Galant VR4. Com o Galant. Pronto, foi realmente um rally com uma pressão enorme, mas com a graça realmente do número 19, dessas coisas todas ligadas ao 19. Foi para recordar para sempre. Depois, nesses primeiros anos, e sendo que só fizeste um ano de rallies com o GT Turbo, depois passaste logo para um verdadeiro carro de rallies, um carro oficial que veio cá ter e que te permitiu durante 2 anos também dar um espetáculo diferente ao que as pessoas estavam habituadas. Havia uma legião de gente que andava atrás de ti, fosses por onde fosses, se fosses só andar 10 minutos de carro, sabias que tinhas 40 pessoas que iam contigo e que fechavam um troço se fosse preciso até às 2 da manhã. Sim, foi um carro fantástico. Depois o Clio 16 válvulas ex-Renault Portuguesa. O Clio Grupo A ex-Renault Portuguesa era um carro fabuloso e na altura, pronto, através do concessionário local aqui à Sorlândia, que o meu pai estava como sócio e gerente, conseguimos reunir um grupo de patrocinadores grandes, porque já era um carro muito caro para a altura. A Renault nesse ano passou para os Clio Maxi, que era a última evolução, e conseguimos um negócio com eles. Ainda passou para os Clio Williams, depois para o Clio Williams, exato, Maxi. Depois para o Maxi, exatamente, ainda foi para, esse era 1.8 o nosso. Esse carro foi adquirido com um esforço financeiro grande, tanto da Renault. A Renault Portugal depois apoiou-nos, acabou por nos apoiar através do nosso amigo Moisés Martins. Recordo-me, no dia que esse carro chegou, nós compramos um carro com 4 rodas, atenção, só, pura e simplesmente. Não havia mais nada. Não me lembro do preço, nem vale a pena estar a dizer, mas não havia mais nada. O carro vinha com 4 rodas e ponto final. Quando depois o Moisés veio cá ainda antes, quis ver a concessão, quis ver o que é que tínhamos, porque eles vinham-nos ajudar na primeira prova. Ele queria estar cá pessoalmente, de garantirmos isso, vinha um mecânico de lá. Quando ele esteve cá, pronto, criámos uma amizade muito rapidamente e o carro, quando embarcou lá e chegou cá, abrimos o contentor e o carro trazia, sei lá, 20 jantes, uma caixa suplente, transmissões, etc. Tinha de tudo um pouco, que a gente ficou sem saber para que era aquilo, que se iam nos mandar a fatura a seguir e a fatura nunca apareceu até hoje. Isto numa altura, e é uma curiosidade que pouca gente se lembra, nesta altura em que esse carro ainda nem tinha sido estudado, já estavas tu a receber um prémio da Renault a nível nacional pelo desempenho no ano de estreia com o Renault 5 GT Turbo. Portanto, já tinhas sido distinguido de alguma forma. Sim. Pela própria marca. Pela própria marca, exato. E o Moisés já carinhou-me bastante nesse projeto e andámos, já pensou, há 2 anos de Clio Grupo A. Ele fez tudo o que estava ao alcance dele para as coisas nos correrem bem, e correram. A nível de 2 rodas, acho que fizemos resultados muito bons. E depois disso passámos aos 4x4. Começou a senda dos 4x4, primeiro com um carro ex-Rodam, que já tinha corrido nos Açores e que te permitiu o primeiro título absoluto. Isto já em 1996. Em 96, com o Raul Ventura. Os 3 primeiros anos com o nosso amigo Duarte Nuno Silva ao teu lado. Exatamente, com o Duarte, os 3 primeiros anos. Até em termos de navegadores, ou seja, na altura ser navegador do Gustavo Louro implicava ter que ir correr a todas as ilhas onde se disputavam rallies nos Açores e lutar pela vitória. Portanto, não era também uma coisa muito fácil de se fazer. E sinto que inclusivamente estreaste quase navegadores ou também andaste com navegadores que tinham pouca experiência e que tiveram que ganhar muito rapidamente. Sim. O caso do Tiago Azevedo, que tinha um ano de rallies quando foi fazer rallies contigo. Sim, ou pouco mais que isso. Começou a correr comigo, devia correr há um ano, talvez. Mas é sempre um processo interessante ter um navegador diferente, e tive vários ao longo da minha carreira. Criei sempre relações de amizade com todos eles, que ainda hoje as mantenho, e aprendi muito com muitos deles, navegadores com muita experiência. Aprendi muito com estes senhores que estão aqui ao lado, apesar de eles dizerem que não, não é? Também aprendi muito com eles. Eu sentava-me quietinho ali ao lado deles e via aquilo tudo caladinho. Também sou caladinho, já por natureza. E eles perguntavam se eu estava a gostar e eu dizia que sim. Depois, então vai dar uma volta. E eu ia dar uma volta e eles diziam, sacana do rapaz.
Esta pergunta, ocasionalmente e sempre que tu regressas à estrada ou não, toda a gente te pergunta que carro é que preferiste, qual foi o carro que gostaste mais, qual foi a vitória mais importante. Tu consegues, depois interpretas de outra forma essas recordações, porque isso são coisas que estão lá, estão marcadas, que hoje em dia até são mais vincadas, porque a informação corre muito depressa e qualquer pessoa agora se pode informar sobre a tua carreira. Os pontos altos que tu consegues indicar, as 3 vezes que foste o melhor açoriano, a luta pela vitória quase até ao fim de um Rally Açores na altura, é difícil tu escolheres um ponto alto, um carro mais importante, um momento mais gratificante? Sinceramente é porque são muitos. Não, é porque tudo fez parte de uma época, tudo fez parte de uma geração de automóveis. Todos os carros que guiei gostei de quase todos, à exceção talvez de um carro que fiz o Nacional. Eu não vou enumerar a marca, mas porque acho nunca que te entendeste muito bem com ele. O carro era a gasóleo. E pronto, e os carros a gasóleo penso que não são concretamente para provas automobilísticas, mas foi um projeto diferente, foi um projeto que me convidaram, a marca convidou-me nesse ano para fazer isso. Eu tinha que levar o meu patrocinador, como os outros 2 pilotos, éramos uma equipa de 3 pilotos, cada um tinha o seu patrocinador pessoal e a marca oferecia o carro para correr, tudo o resto era pago para nós. E pronto, eu embarquei nesse projeto, foi interessante também, aprendi algumas coisas, foi engraçado. Agora, um carro que me marcou, sei lá, todos eles, o meu primeiro carro é sempre o meu primeiro carro. O primeiro rally que ganhei é sempre o primeiro rally que ganhei. O primeiro título é sempre o primeiro título. A nível Açores, o Rally dos Açores, claro que me dava muito prazer quando terminei no pódio, em segundo, em terceiro. Não ganhei o Rally dos Açores, tem essa mágoa até hoje. Houve um ano em que a coisa... Açores, quando eu digo Rally dos Açores, com os pilotos internacionais, etc. Houve um ano em que a coisa esteve muito próxima de acontecer. Exato, saímos de estrada na penúltima classificativa, salvo erro. Íamos ganhar o Rally, pronto, fez parte. Também perdi num ano para o Bruno Thierry, que era um excelente piloto, um piloto quase oficial da altura, e foi quase como uma vitória para nós. Há muitos momentos bons que me marcaram a carreira, tal e qual como estes momentos de há 5 anos atrás. Para mim são exatamente iguais. E já não ganhamos prova nenhuma, nem vamos ganhar prova nenhuma agora, mas correr, desde que as coisas corram bem e a gente sinta que demos o nosso melhor, podem não ter corrido exatamente como nós queríamos por várias razões, não só mecânicas ou tudo o que está ligado à viatura, mas também porque o Gustavo de agora também já não é o Gustavo de há 15 anos, é normal, não faço milagres, nunca fiz, mas a vontade é sempre a mesma e vamos para esta prova com essa vontade igual. Explica aos nossos ouvintes que carro é este que vais levar com o número 4 nas portas para este Rally Ilha Lilás. Olha, é um Mitsubishi Evo 9, é um carro da Pérez Competições, é o carro que normalmente o Fernando utiliza agora lá fora nas suas provas. Não é bem um Grupo N. É um carro inscrito em Grupo X, portanto tem outras especificações. Tem mais algumas coisinhas diferentes do Grupo N da altura que eu guiava. Mas a base é a mesma. Inclusive este carro já teve caixa sequencial, agora não tem, portanto. Sim, não é? Sim, este carro o Fernando já andou com ele com caixa sequencial, mas não funcionava bem. A caixa também acho que não era ideal, acho que são um bocadinho lentas a passar de caixa ao fim e ao cabo, ali no corte do motor, etc. Portanto, voltou a uma dogbox normal, as caixas que usávamos há 10, 15 anos atrás. Em termos de suspensões, travões, penso que é tudo basicamente igual. Eu só vi o carro hoje, há bocadinho. Não andei com ele, nem o pus a trabalhar, nem sei pô-lo a trabalhar, tem muitos botões, ainda faço a mínima ideia. O mecânico só chega amanhã lá da equipa, mas o senhor da eletrónica, portanto eles é que vão pôr o carro a trabalhar, que eu nem sei como é, nem chega aos pedais porque o Pérez é muito alto, mais alto. E não chega, quase que não chega aos pedais, portanto, mas vai correr tudo bem, o carro está a ser decorado, as coisas estão a ser feitas com calma, não temos pressa. E há um envolvimento de várias pessoas e portanto há uma energia muito boa à volta deste regresso. Boa, cada um faz o seu papel, cada um vai tratando das suas coisas e quando chegar o dia vai estar tudo pronto e vamos dar gás e divertir-se e pronto. Jorge, o que é que se segue nesta vossa participação? Portanto, os dias de reconhecimentos vão acontecer, o trajeto já é conhecido há vários dias. O que é que tu antevês também em termos de prova? E sendo que até temos ali um pontinho vermelho na previsão meteorológica para o fim de semana, esperemos que a coisa mude até lá.
Mas isso são os pormenores que acontecem isso sempre, não é? É igual para todos, portanto não é por aí. O que podem contar connosco é o Gustavo já traz sempre uma pressão acrescida, porque as pessoas estão sempre à espera de algo espetacular. Mas quem põe, nós próprios pomos pressão em nós. Nós queremos, podem contar connosco para andar depressa, nós vamos fazer o nosso papel. O carro, se colaborar, podem contar connosco, porque as coisas são mesmo assim. Para brincar, nós ficávamos em casa. Portanto, eu acho que enquanto nós pomos o capacete, temos que demonstrar sempre, apesar de estarmos parados há 5 ou há 10 anos, acho que isso é fundamental. Como é que tu vês o trajeto deste rally? Eu acho que é um trajeto muito, muito completo, é muito sinuoso, tem muitas ratoeiras, há muitas zonas que, dependendo se chove, se não chove, não ser mais ou menos complicadas. Exatamente, por causa das zonas de travagem, é preciso ter isso. Mesmo em estrada boa. Mesmo em estrada boa, é preciso ter isso bem marcado nas notas. Mas pronto, eu penso que os reconhecimentos fomos reconhecer no sábado, aquilo correu muito bem. Amanhã fazemos os segundos reconhecimentos para afinar mais uma coisa ou outra e estamos aqui prontos para a luta. Vocês vão estar no shakedown na sexta-feira de manhã? Vamos. Portanto, na sexta-feira de manhã já Gustavo Louro na estrada. Claro. José Eduardo Silva, de cada vez que te aparece esta notícia, o regresso do Gustavo, isto já aconteceu algumas vezes, umas vezes ele regressou durante mais algum tempo, qual é o sentimento que isso traduz? Até porque penso que o último contacto que tiveste com o Gustavo Louro e carros de rally foi quando foste experimentar uma máquina R5 o ano passado ao continente e a coisa até foi engraçada. É verdade. Tem-se estado aqui a falar e é realmente muito importante os 30 anos. Eu até quase que tenho vergonha de dizer os meus, porque são 53. A primeira vez que eu conduzi um carro que foi um NSU TT 1018 foi em 1970 e a partir daí, pronto, fiz ralis durante vários anos, guiei 7 carros diferentes e que felizmente dos 7 levei 6 ao primeiro lugar. Houve um que não era possível mesmo, que era um Opel Corsa 1300. Não era para ganhar provas, mas era para chatear muita gente. Não, foi pura e simplesmente como eu tive parado 3 ou 4 épocas, que não sei bem, e como vim, há sempre aquela ideia, deixa cá ver como é que isto está, não vou aqui armado em campeão e depois levo aqui uma tareia. Portanto, fui com um carro modesto, só que esse carro nesse dia deu um espetáculo engraçado porque passámos numa zona de muito nevoeiro, do qual eu passei lá 2 vezes e ganhei lá muitos minutos. Estamos a falar de minutos. Estou a falar de minutos. Porque o meu carro, os poucos cavalos que tinham, iam no chão. E os outros carros muito potentes levavam os cavalos de porta-bagagem. Porque estava realmente nevoeiro de maneira que não se via nada. Cheguei a passar um concorrente dentro do troço, na primeira vez, mas esse concorrente, na segunda vez, eu vi ainda os faróis, mas já não me deixou passar. Pronto, portanto, isso foi uma faceta. Essa brincadeira que estás a dizer do R5, pois isto é como se costuma dizer, foi a cereja em cima do bolo. Quem está 33 anos sem tocar no volante de um carro, em que o último carro que conduzi foi um Renault 11 Turbo, e cheguei ao pé de um R5 e tal e qual como o Gustavo disse há bocadinho, os mecânicos ainda não chegaram, não se esqueçam para o carro a trabalhar. O que eu cheguei lá ao pé do Paulo Antunes, que é o homem que é o responsável pelo carro e pela PT Racing. Isto foi um teste feito com o Skoda Fabia R5 o ano passado no continente? Exatamente. Eu disse lá, pá, desculpe lá, mas olha, eu tenho 70 anos e eu há 33 que não toco no volante de um carro e nem esqueci para isto a trabalhar. O homem disse, não, sente-se lá, não tem problema e tal. Sei que ele tinha tido uma conversa com o Gustavo, porque ele não gosta de andar ao lado, e ali teve que ir ao meu lado, e ele perguntou ao Gustavo como é que era o velho no seu tempo. E acho que o Gustavo deu luz verde, tipo, pode ir à vontade que o homem vai saber que é o suficiente para vocês não se puserem. E pronto, e assim foi, correu, gostei imenso, não tem explicação, nem vale a pena eu te explicar, é uma coisa que é inexplicável o que é andar num carro daqueles.
portanto, o que é que eu posso dizer mais? Quando dizem estão parados há algum tempo, algum tempo é 33 anos, isso é que é parado. Isso é que é muito tempo. Isso é que é muito tempo, portanto, por isso é que eu digo que os 5 anos do Gustavo, isso é 2 troçozinhos que ele vai fazer e vai ficar dentro do seu padrão, de certeza absoluta. E nós vamos outra vez às compras rapidamente e daqui a bocadinho já queremos uma história do Carlos Rui Nunes e perceber aqui com o Gustavo Louro o que é essa coisa dos R5, que são os carros que são tão bons nos Açores como no resto do mundo, porque afinal é a segunda categoria do Mundial de Rallys. 29 e 30 de setembro, o regresso da emoção dos rallies às estradas da Ilha Terceira. Como acontece desde 1978, o Rádio Clube de Angra vai estar na estrada com todas as emoções e novidades do 25º Alemar Rally, 44º Ilha Milás. Especial Rally todos os dias e os diretos sexta e sábado. Tudo sobre a 6ª prova do Campeonato dos Açores de Rallys e terceira do Troféu de Rallys de Asfalto Açores. Aqui na Voz da Terceira. A nossa emissão tem o apoio da Terauto. Esta não é a típica família. Esta é a nossa reunião de família. E é assim que resolvemos as nossas disputas entre irmãos. Podemos nem ser do mesmo sangue. E não somos. Mas somos barulhentos! E competitivos! E até vimos de mundos diferentes. Tem energia para nos acompanhar? Então encontre o espírito Gazoo Racing em toda a gama Toyota e seja bem-vindo à família. Visite-nos em www.terauto.pt. Estamos de volta para a reta final deste especial Rally número 2. Ainda vamos ter mais 2 até ao final da semana. Na sexta-feira, a partir das 20 horas, tudo se vira para... As atenções viram-se todas para esta edição 2023 do Rally Lilás Alemar. Carlos Rui Nunes, o José Eduardo falava-nos há pouco de fazer omeletes sem ovos, que era estar com um carro mais fraco no meio de viaturas mais potentes, mas mesmo assim fazer boa figura. Era uma coisa que tu fazias também com algum hábito. Com uma certa ligeireza. Principalmente com o Starlet que conduzi. Que era, podemos quase estabelecer um paralelo com aquele Renault Clio que o Gustavo recebeu. Tu recebeste também um carro que já tinha sido de uma equipa de fábrica. Eu sei para me sentar na cadeira sem pagar. O material que fique isso. Que gerir aquilo, isto não era brincadeirinha. Eu andei 20 anos a gastar dinheiro em carro e um dia alguém olhou para mim e disse assim: este carro é capaz de ganhar este carro. Disse assim: está na mão, Renault, sou Luís Lobo, não faz mal. Depois o Gustavo veio aqui comigo de bolha. Vais a experimentar. E então, o gosto que dava era andar metido nos 1600 e perto dos outros. Porque a gente anda a descer, os travões não havia. A gente tinha que ir depressa. Esse motor é bom. Estamos a falar, para contextualizarmos isto, estamos a falar de um Toyota Starlet Grupo A, que era um antigo carro da equipa da Salvador Catano, que já tinha passado nos Açores pelas mãos de outros 2 pilotos, no caso o saudoso Rui Ferreira e o Luís Pimentel. Um carro que até esteve para ser guiado pelo Joaquim Santos aqui, já o tinha sido no Rally de Santa Maria, e com o qual depois tu fizeste também provas. Esse foi o último carro que encheu as medidas. Aí quando a gente sentava lá dentro para trabalhar, o Orlando da Clube que estava comigo, a gente ficava logo nervosos, não só trabalhar de carro. Depois era relaxar por se trouxe dentro. Essa foi a primeira vez em que houve de facto um departamento de competição, se assim lhe podemos chamar, de uma empresa que tinha um carro de competição que estava ali só para isso. Excelente, quando acabava os rallies, ia para o seu armazém, ficava lavadinho, limpinho, que era próximo, fazia uma região geral, dava várias vezes preciso, estava pronto para andar. Gustavo, lembras-te que guiaste certamente esse Toyota Starlet, assim meio às escondidas? Lembras-te como é que era isso? Às escondidas ainda guiei. eu cheguei a guiar mais o anterior Starlet dele, que era o outro Starlet, o mais normal. Que era o 1300S. Até era da versão à frente. Era um carro ali na garagem. Montava-se uma gente de lá e desmontava-se da semana seguinte. Era da minha mulher com a escola dos rapazes. Mas lembro-me bem deste outro carro. Este outro carro já era um carro construído à séria na altura e era realmente um carro que dava um gozo de guiar, tração traseira, autoblocante, caixa curta, não era giga. Tinha tudo. A primeira vez que eu trouxe cá foi o Lucas e eu peguei no cabo de vassoura, com o meu Starlet cinzento e ele com o AS. E andámos a fazer peões com o cabo de vassoura de maldada.
Quando estou a ver para o pato, para o trabalho, eu estava a fazer piores com a vassoura de um carro para o outro. Dava para isso. Gustavo, tirando os carros que também puxavam à frente, nunca fizeste um rally com um carro que puxasse atrás? Não. Tenho essa mágoa também. Ainda um dia gostava de fazer. Acho que já são muitos rallies para fazer, mas pronto. Mas um dia gostava de fazer um carro com tração traseira. Porque eu aprendi a guiar foi tração traseira, primeiro que tudo. Portanto, na altura que eu comecei a fazer uns peões lá, como eles se lembram, na EVT, de roda, no empedrado e não sei o quê, só havia carros de tração traseira, os Starlets, os Corollas, etc. Tive o gosto de ser cúmplice dessas coisas. Exatamente, já vejo umas voltinhas lá comigo. E pronto, e realmente tinha um gosto enorme de andar de tração traseira. Infelizmente, quando faço ali a idade de poder correr, tudo para a frente. Já não existiam, passou tudo para a frente, os carros. E pronto, tive que me readaptar a guiar carros de tração à frente. Depois apanhaste uma outra transformação, que foi o facto de na terceira se deixarem de fazer rallies de terra. Tu ainda os apanhaste. Ainda apanhei e era, ao contrário do que muita gente pensa, o teu piso de eleição e preferido era a terra. Sim, toda a vida. Ainda hoje, se me perguntarem, preferes fazer um rally de terra ou asfalto, eu prefiro terra. Se os rallies cá fossem terra, para mim ainda gostava mais de os fazer. Mas infelizmente, pronto, é o normal da evolução e cada vez mais o asfalto é predominante, mas a terra para mim era o que eu mais gostava, onde eu mais gostava de guiar. Gosto de guiar com o carro solto e por isso, se calhar por isso... seja essa tendência. Muito rapidamente, como é que tu vês a luta pela vitória que vai acontecer aqui, com duas viaturas semelhantes, dois pilotos que estão muito equilibrados, que têm condições excepcionais e que estão na luta também pelo título regional? O que é que tu adivinhas, assim, como conhecedor da coisa, que possa acontecer entre o Ruben Rodrigues e o Luís Miguel Rego? Neste momento é sempre um incógnito, já vimos isso porque os carros são iguais, não é? As equipas são diferentes, preparadores diferentes, mas a base do carro é tudo a mesma coisa. Eles dois estão a andar muito bem, qualquer um deles tem capacidades de ganhar o rally. Vimos agora em Santa Maria que o Ruben deu a volta por cima, venceu em Santa Maria, o que não é normal, porque o Luís Miguel normalmente vencia sempre em Santa Maria. Portanto a coisa vai ser mesmo à décima ou ao segundo. Há uma coisa que agora faz mais diferença do que nas alturas em que tu disputavas títulos, mas em que isso também acontecia. Os testes são cada vez mais primordiais, porque há muita informação que é partilhada, inclusivamente das sedes dessas equipas. Estamos a falar das viaturas que fazem o Mundial do WRC2, são exatamente iguais aos que correm aqui na luta pelo título. Às vezes um teste que corre mal é o suficiente para se perder um rally. Hoje em dia isso acontece. Sim, e naquele tipo de carros cada vez mais. Aqueles carros são carros construídos para aquilo, feitos para correr e para mais nada servem. Têm centenas de afinações possíveis, em termos de suspensão, em termos de barras, em termos de molas, em termos de próprio motor é possível alterar configurações. Portanto, é muito complicado chegar a um compromisso ideal para o piso que vais apanhar, não é? Porque os rallies o rally não é aqui na cidade, ou o rally não é, sei lá, um troço qualquer, o Barro Vermelho, não é? O rally tem muitos troços muito diferentes, as pessoas às vezes não pensam nisso. O compromisso que é preciso encontrar. No mesmo sítio, mas é preciso um compromisso em que o carro seja minimamente eficaz, tanto no mau piso, como no bom piso, como na chuva, como no seco, apesar de podermos fazer algumas pequenas alterações durante a prova, mas normalmente está tudo estragado. Se a coisa não começa bem de início, já é difícil apanhar o comboio, isto quando os níveis são muito elevados e semelhantes, não é? Com carros iguais. Quando tiveste a oportunidade de correr com um carro desta categoria, tiveste de fazer como o Sebastião, tiveste de te adaptar, porque não houve muitos quilómetros para fazer isso. Percebeste que havia ali uma margem enorme para descobrir todo o potencial que realmente estas viaturas têm? Sim. Nós nesse Skoda que corremos, nem era a última evolução do Skoda, não era o Evo, e realmente o carro já tinha um sem número de afinações que se poderiam fazer, mas que não é possível fazer em 2 ou 3 ou 4 horas, ou aquilo que se queira fazer. São dias e dias de trabalho que as equipas perdem até chegar a um compromisso que achem ideal para aquele tipo de rally ou para o piloto em causa, não é? Portanto, eu simplesmente
acabei quase por me adaptar ao carro e não fazer grandes coisas no automóvel. Fui percebendo ao longo do rally onde é que perdia mais, onde é que perdia menos e porque é que perdia, também consegui compreender, e isso é bom, é também importante saber interpretar porque é que se perde, não é só chegar ao fim e dizer perdeu porque o outro andou mais depressa, não, perdeu. Há vários fatores que influenciam. Até pneus, não é? Que os pneus hoje em dia são uma dor de cabeça num rally de asfalto. Prevê-se para este fim de semana a coisa seja complicada em termos de seca e de chuva, não é? De condições meteorológicas. Às vezes é uma lotaria também. Conseguimos ver carros muito menos da última geração ganharem troços que toda a gente fica sem saber porque levou os pneus certos, se está a chover. Porque realmente e até no caso desta prova em concreto temos 4 troços em linha em que só se tem assistência 4 troços depois de arrancar. É complicadíssimo. Portanto, podes acertar numa classificativa que está a chover, se vais com pneus de chuva, mas estragas as outras 3 e vice-versa. Portanto, há que haver ali um compromisso e às vezes quem tem mais sorte é que acaba por fazer a diferença. Nós estamos a poucos minutos, a poucos segundos quase de terminar, mas eu tinha que aproveitar a tua presença aqui. Daqui por cerca de 2 semanas decide-se também o Campeonato de Portugal de Rallys, onde há rapazes para a tua idade e uns outros mais novos. Quem é o teu favorito nesta altura em que estamos a 2 semanas e piques do Rally Vidreiro que vai decidir o título? Não vou falar em favorito, sou amigo deles todos. Mas na minha opinião, posso estar errado, o Armindo vai fazer a diferença. Pronto, estamos a partilhar coisas, vamos ver se acertamos nessa lotaria ou não. Luís, nós ainda temos mais uma publicidade para passar, vamos cumprir os horários, estamos a 3 dias de um rally onde a parte da regularidade também é importante e não vamos agora também ter uma penalização muito grande. Foi um gosto ter-vos aqui, os 4 convidados, por motivos diversos, mas que se unem todos num só, que é de facto a paixão grande a esta modalidade. Obrigado, Gustavo Louro e Jorge Diniz, a melhor sorte possível para este vosso regresso à estrada e que tudo corra pelo melhor. José Eduardo Silva, se calhar um dia vamos combinar aí para fazer, mas temos que fazer fora daqui também, ou transmitir, mas tem que ser mais tempo para as pessoas poderem estar mais à vontade e contar mais histórias. Carlos Rui Nunes, nosso querido amigo Giga, também foi um gosto de ter-te aqui e não queria deixar de finalizar este especial Rally número 2, a 3 dias deste Rally Ilha Lilás, sem recordar um homem que vai ser homenageado na prova muito simbolicamente com um pequeno autocolante no lado direito de cada uma das viaturas. Chamava-se Manuel Amaral, corria com o pseudónimo de Larama, foi um dos grandes que passou pelos nossos rallies, deixou-nos há poucas semanas. O Terceiro Automóvel Clube não se esqueceu disso e certamente que os grandes adeptos dos rallies também não o farão. Lá em cima onde ele está, certamente que dará conta em grande velocidade das coisas, porque era assim que ele sabia viver. Um abraço grande também para o Manuel e para o Pedro, seus filhos, pelo menos os que conheço. E com esta memória breve se fecha este especial Rally número 2. Nós voltamos amanhã com o Jorge Silva, ele tem convidados.